Chegou a hora de falarmos sobre como pronunciar e escrever o unsriquiano. Para começar, vamos ver rapidamente os fonemas existentes na língua, começando pelas vogais. O número máximo de vogais distintas para um falante de unsriquiano é 15. I, U, E, O, E, O, A. As vogais E e O, marcadas aqui em laranja, são de fato apenas alófonos das suas versões fechadas E e O. Alófonos? O que é isso? Um alófono é uma variação de um fonema num determinado ambiente. É um fone diferente para o mesmo fonema. É como, por exemplo, em português, muitos pronunciam um D como G na frente de um I, falando dia e não dia. Se você quer saber mais sobre a diferença entre fones e fonemas, confere esse meu vídeo onde abordo o assunto. No caso, E e O são pronunciados E e O quando aparecem antes de R, M ou N. O R, no entanto, se torna mudo antes de consoantes alveolares e pós-alveolares. Se você não sabe o que é uma consoante alveolar e pós-alveolar, confere meu vídeo sobre consoantes pulmônicas. O fato é que esse emudecimento do R acaba fazendo com que surjam pares mínimos de palavras com a forma aberta e a fechada da mesma vogal. É o caso, por exemplo, de Spot, deboche, e Spot, esporte, ou de Hetze, perseguir, e Hetze, corações. Já um A longo, A, marcado em cinza aqui, é uma vogal marginal para a maioria dos falantes. A versão longa da vogal A é O para a maioria dos falantes de unsriquiano. Assim, A é restrito a algumas expressões ou empréstimos recentes do alemão ou do português. A maioria dos empréstimos mais antigos ainda adaptou este som para O. Aí temos alguns falantes que distinguem menos fonemas que outros. Para muitos não existe diferença entre E e O aberto e fechado, de forma que a diferença entre Spot e Spot, ou Hetze e Hetze, se perde. Além disso, existe ainda um pequeno grupo onde um A longo é sempre pronunciado A e nunca O, o que reduz ainda mais o número de fonemas. A minha ortografia, no entanto, considera o número máximo de vogais distintas. Vamos agora aos ditongos. O unsriquiano possui apenas 3 ditongos verdadeiros, que são consideravelmente comuns: ai, au e oi, apesar de este último não ser tão comum assim. Além disso, existem também os ditongos oi, ui e eu, que ocorrem em pouquíssimas palavras. Por último, temos os ditongos ei, ou e ol, que podem aparecer como alófonos de e, o e o, respectivamente. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. As consoantes são mais estáveis entre os falantes. Elas são ma, na, nga, pa, ta, ka, fa, sa, cha, fa, va, com um alófono wa, sa, cha, xa, ha, la, ya e ra ou ra. Vamos aplicar esses fonemas agora à escrita. Mas antes da gente seguir, deixa o seu like aí, vai! Como o unsriquiano não tem uma forma padronizada, não existem sequer nomes oficiais para as letras do alfabeto. A minha ortografia usa todas as letras do alfabeto latino, com exceção de Y, que é restrito a palavras em outras línguas usadas nos textos. A minha sugestão de como chamar as letras é A, P, C, T, E, F, Q, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos ver agora como usar e pronunciar cada letra. A letra A é pronunciada curta, A, quando estiver numa sílaba tônica e se for seguida de 2 consoantes. Exemplos: al,
kan, tar, katz, hat, cara, salsa, tante, marra, cava. O W, apesar de ser uma consoante só, funciona como se fosse duas, sempre deixando a vogal antes dele curta. Ele é, afinal, o W, o V duplo. Existem algumas palavras seguidas de só uma consoante com A curto, especialmente palavras pequenas e de uso frequente. Elas são ap, was, tas, val, hat. Quando um A não está na sílaba tônica, ele é sempre curto. Essa ocorrência é praticamente restrita a palavras emprestadas de outras línguas. Exemplos: apacat, zebra, pasta, natua, canet, camel, instalação, banan, barulha, dialect. Quando um A está numa sílaba tônica e é seguido de uma ou nenhuma consoante, ele é pronunciado A. Essas ocorrências são raras, restritas a algumas expressões como ya e a empréstimos recentes como análise, chá, vaso, real. Quando A é escrito duplo, AA, ele é pronunciado O pela maioria dos falantes, mas alguns poucos usam A em vez disso. Exemplos: fro, or, son, nós, pro, lov, onum, cota, socó, advocot. Um A com trema é pronunciado E quando seguido de duas consoantes. É um caso raro, restrito a algumas interjeições como quel e hegas, e ocorrendo também no modo condicional do verbo hon, ter, como em het, hest, hera. Quando seguido de uma ou nenhuma consoante, ou por um H, um A com trema é pronunciado longo, como era, té, lera, fez, tet. O caso mais comum de um A com trema que é longo é antes da terminação ER, que é pronunciada como A. A sequência, portanto, é EA, mas muitos falantes acabam pronunciando esse E nessa posição como um ditongo EI. Portanto, a pronúncia fica EIA. Exemplos: EAT ou EIAT, leia, peia, chueia, cheia. Um A com trema duplo também é pronunciado E. Exemplos: vé, erma, teram, gefällig, quera. A sequência AU é pronunciada como o ditongo AU. Exemplos: au, haus, braun, blau, caul, auto, caua, paua, ratau, salfa. A letra B é pronunciada como o P do português. Exemplos: ap, pom, braun, blau, pomp, paca, erap, apraz, kelap, recib. A letra C raramente ocorre sozinha, só em palavras emprestadas do português sem modificação, basicamente. Assim, a pronúncia segue as regras do português. Antes de E e I, ela é pronunciada como um S. Exemplos: celular, cinema. Antes de A, O, U e consoantes, é pronunciada como um K. Exemplos: caçal, cópia. O dígrafo CH só ocorre no começo das palavras e em empréstimos do português e do francês, e assim é pronunciado como o CH do português nessa posição. Exemplos: chá, chemi, chamant, china. Em palavras nativas, um CH ocorre só no final de uma sílaba. Se ele aparece depois de A, O, U ou do ditongo AU, é pronunciado RA. Exemplos: acht, bach, loch, puch, pauch, mache, koche, knoche, rauche, brauche. Se ele aparece depois de E, I ou dos ditongos ai e oi, ou no sufixo diminutivo ch, é pronunciado chá. Exemplos: echt, wech, licht, reich, voich, breche, foliche, zeiche, milch, mädchen. Uma sequência CHS é pronunciada KS, x,
quando o S não é um sufixo colocado em outra palavra que normalmente termina em CH. É o caso, por exemplo, em Fuchs, Ox, Pix e Vaxa. Já num caso como Freitags, isso não acontece porque esse S é apenas um sufixo da palavra Freitag. A letra D é pronunciada como o T do português. Exemplos: Gut, Tor, Trai, Tuch, Wald, Tela, Fred, Atres, Addition, Spezialist. Quando um D aparece entre duas vogais, ele pode ser pronunciado Ra, como um R. Exemplos: Lora, Prura, Schneira, Vira, Trera, Zairich, Nairich, Ora, Plura, Shira. A letra E, nas sílabas tônicas, quando seguida de duas consoantes, é pronunciada E, quando a primeira consoante é N, M ou R, como eu mencionei lá sobre os alófonos. Exemplos: An, Cramp, Len, Hetz, Ter, Ver, Pencil, Nem, Stengel, Sterve. Quando a primeira consoante que segue não é N, M ou R, ele é pronunciado fechado, como E. Exemplos: Ek, Welt, Fest, Netz, Wech, Leva, Eltre, Schepe, Weca, Lettich. Também existem algumas exceções onde um E curto é seguido de uma só consoante, palavras pequenas de uso comum. Es, net, vel, tem, vem. Um E tônico seguido de uma ou nenhuma consoante ou de um H é pronunciado longo como E. Exemplos: Ep, Pesam, Ken, Re, Vech. Note aqui que o dígrafo GH, mesmo sendo duas letras, funciona como se fosse uma só. Uma vogal antes dele é sempre longa. Continuando: Leva, Eland, Puteca, Veva, Meta. Quando átono, um E é sempre um schwa, ou seja, é pronunciado E. Exemplos: Te, Kamar, Mache, Panutze, Ove, Mädchen, Anstatt, Schepe, Ohne, Lore. Quando um E átono precisa ser pronunciado E em vez de E, ele recebe um trema para deixar isso claro. Exemplos: Nene, Telefone, Presiliona, Chemie, Defender, Iteol, Elefant, Infección, Melon, Relativ. Um E escrito duplo é sempre longo também, claro. Exemplos: Te, Klen, Leb, Tel, Pes, Voahet, Qualität, Passeira, Cela, Ema. A sequência ER, quando é átona, soa como um A curto. Exemplos: Ima, Fata, Schneira, Eyat, Motoa, Fakeyat, Akrien, Rua, Hina, Ava. Em algumas poucas palavras monossílabas, um ER pode ser tônico e, nesse caso, soa como EA, ou como se tivesse um ditongo e, portanto, EIA. Essas palavras são Eia, Véia e Réia. Dois E seguidos, onde o primeiro recebe um trema, quebra a sequência em dois sons separados, um E longo e um schwa. A mesma pronúncia acontece para uma sequência EH, que é um E longo típico, mais um outro E, que é um schwa. Assim, essas sequências viram EA, o que pode ser pronunciado como tendo um ditongo, assim virando EIA. Exemplos: Iteia, Leia, Neia, Treia, Schneia. Já as sequências EER e EH-ER são da mesma forma, com o som do schwa virando um A, que é um caso normal de ER final. Novamente, aqui o E longo que começa a sequência pode ser pronunciado como um ditongo. Assim, a pronúncia é EA ou EIA. Exemplos: Peia, Kveia, Schweiat, Teia, Cuticeia. A sequência E-I forma o ditongo AI. Exemplos: Plai,
eis, drei, zeich, heit, taia, eire, pecarai, heile, papacai. A sequência EU forma o ditongo OI. Exemplos: zwei, oi, schroi, voich, moind. Se você puser um trema no E, a pronúncia fica eu. Exemplos: pneu, eucalipt, Europa, museum. A letra F é como o F do português. Exemplos: af, faz, fro, flit, viel, fange, elf, waffel, wolf, fressa. A letra G é pronunciada como um K. Exemplos: gut, ganz, green, gleich, gift, geve, clove, gesund, trog, amigo. O dígrafo GH soa como H depois de A, O, U e AU. Exemplos: hoch, toch, zur, krug, genug, nochel, kuche, versuche, vogel, kuchel. Depois de E, I ou de um ER pronunciado A, ele soa como chá. Exemplos: Krieg, Weg, Zieg, Kolleg, Flächel, Ägypte, Mächlich, Energie, Religion, Verkniechen. A letra H é pronunciada H no começo das palavras. Exemplos: Hand, Hon, Hin, Hex, Huf, Hacke, Heve, Himmel, Honig, Hupsa. Depois de uma vogal, o H só torna a vogal longa, mas é mudo. Exemplos: Keen, Fi, Sin, Fro, Schu, Feich, Rena, Lia, Ona, Ruhig. Um I é curto quando tônico e seguido de duas consoantes. Exemplos: Ich, Ding, Stick, Hitz, Bild, Iva, Linse, Finne, Sicher, Himmel. Existem também algumas exceções de palavras curtas e comuns onde se usa só uma consoante. Is, in, sin, bis, mit. Quando o átono ele também é sempre curto. Exemplos: Icol, Kaffee, Nimi, Lektion, Nackig, Milch, Doktorin, Englisch, Lápis, Geheimnis. Quando tônico e seguido de uma ou nenhuma consoante ou de H, ele é longo. Rien, dia, rio, sin, im, machine, criativ, sich, antig, pantit. Diferente das outras vogais, que podem ser alongadas apenas por escrevê-las duas vezes, no caso de I se usa IE em vez de dois Is. Exemplos: tief, lieb, mit, Krieg, sis, Kolonie, Economie, Retire, Kiel, Fiva. Se você puser um trema no I, você quebra essa sequência e a pronúncia do I e E são separadas. A pronúncia pode variar dependendo de onde fica a sílaba tônica, podendo ser IA, IE ou IE. Exemplos: Knie, orienteira, colonia, cliente. A letra J soa sempre como IA, igual ao Y do inglês ou do J do alemão mesmo. Exemplos: Jung, jetzt, Jon, Joa, Jak, jemand, Jachte, Lilie, Maisje, Pinha. Um K no começo das palavras, quando seguido de uma vogal, é pronunciado aspirado, K, como se fosse seguido de um H. Exemplos: kalt, kam, Käse, Kich, Kuh, Korfe, Kalik, Kenne, Kittel, Komme. Em outras situações, ele soa não aspirado, como um K típico. Exemplos: Krien, Knopf, Kleen, Dialekt, Rock. Note que quando vamos duplicar um K, escrevemos como CK e não como dois K seguidos. Continuando: Hacke, Kalik, Knoche,
klop, milk. Um L soa sempre como um L normal, lá, em todas as posições. Exemplos: al, lom, lieb, luft, viel, lache, leffel, alleen, schmalz, falle. A letra M soa sempre como ma. Exemplos: mein, man, mich, mache, pesam, amen, nema, ima. A letra N soa como na. Exemplos: ne, man, nix, sun, nom, blind, amen, nem, una. A sequência NG soa como nga. Exemplos: lang, ding, zum, eng, pang, finger, caminhão, companhia, Rechnung, Anfang. Chegamos na letra O, onde de novo temos a versão aberta O, quando seguida de duas consoantes, onde a primeira é N, M ou R. Exemplos: son, pomp, prons, kotz, vot, forich, tost, komme, onkel, forab. Quando não é seguido de N, M ou R, um O é pronunciado fechado, O. Exemplos: ox, cold, rost, klotz, loch, ove, sola, klopa, locra, kartoffel. Quando tônico e seguido de uma ou nenhuma consoante ou de H, ele é longo, O. Exemplos: op, ros, pon, fro, hoch, ove, rola, roca, ora, spora. Quando átono, ele é sempre curto. Exemplos: octova, amigo, auto, ocean, fenomen, foquet, foto, informera, concret, tomate. Quando escrito duplo, ele é sempre longo. Trot, ol, obst, krom, spon, pot, franzos, trost, mos, ostra. Um O longo seguido de um eátono pronunciado como um schwa a pode virar um ditongo ou. Podemos então pronunciar tanto oa quanto oa. Exemplos: poa, froa, facroa. Quando seguido de um ER pronunciado A, também pode ser tanto OA quanto OA. Exemplos: roa, roa, motoa, ioa, rumoa. A sequência OR tônica, quando termina uma palavra, é pronunciada OA ou OA. Isso ocorre apenas numa palavra, foa, e derivados dela, como em the foa e foa coma. O I é pronunciado oi. É um ditongo raríssimo. Exemplos: oi, moia. P, assim como K, é aspirado no começo das palavras antes de uma vogal. Exemplos: pan, pans, paif, post, putsch, pua, poca, pica, pefa, paca. Em outras situações, é um P não aspirado típico. Exemplos: plon, platz, pneu, press, kop, lipa, schulp, lumpa, problem, culpa. PF é pronunciado pfa. É um som raro, restrito a empréstimos do alemão padrão. Exemplos: Krämpfe, Opfer, Krampfora, Kampf, empfindlich. A letra Q aparece apenas no dígrafo QU. Ele pode ser pronunciado kva, como no alemão padrão, mas mais frequentemente soa como qua, mais próximo de um QU do português. Exemplos: quec, queia, quel, quitch, quatch, quati, consequence, quanti, qualität, quela.
Um R é mudo sempre que aparece antes das consoantes D, T, S, N, L ou Z, ou se aparecer depois de AA ou A com trema no final das palavras. Exemplos: Kot, Fot, Schwarz, Kell, Ton, Po, Té, Gefällig, Commerce, Cash. Em todas as outras situações que não sejam na sequência ER já tratada, ele é pronunciado como Ra mesmo. Exemplos: Reis, Rom, Kar, Herr, Werf, Sterve, Trample, Braun, Krien, Fro. Um S soa como Sh antes de T, P e K. Exemplos: Stern, Brust, Spiele, Wesp, Sklav, Hust, Spore, Stricke, Mosquit, Discutir. Alguns falantes pronunciam assim só no começo das palavras e em outros lugares pronunciam como um S normal. Em outras situações, todos os falantes pronunciam o S como um S normal. Exemplos: Son, Sis, Sup, Sos, Maus, Soma, Apras, Pampus, Essa, Leessa. A sequência SCH soa sempre como Sh. Exemplos: Schen, Schul, Schnee, Schwein, Schlon, Fleisch, Fischer, Wäsche, Polish, Economisch. Tal como K e P, a letra T é aspirada, T no começo das palavras antes de vogais. Exemplos: Tee, Tante, Tasch, Tas, Thema, Ticha, Torm, Tunge, Tausend, Tapas. Em outras situações, ele é um T normal não aspirado. Exemplos: Trample, Tratoa, Traurig, Trere, Plot, Fata, Elegant, Instrument, Projekt, Wort. Com o U, voltamos à nossa regra das vogais. Quando tônico e seguido de duas consoantes é curto. Exemplos: Uf, Zung, Druck, Nutz, Schuld, Huvel, Unser, Hundert, Kupa, Hummel. Temos de novo algumas exceções de palavras pequenas de uso comum. Shun e Fun. Quando átono, ele também é sempre curto. Exemplos: Police, Puteca, Diskussion, Richtung, Pampus. Quando tônico e seguido de uma ou nenhuma consoante ou H, ele é longo. Exemplos: Tun, Pur, Tus, Ur, Schuh, Tuvak, Confus, Zur, Mula, Prura. A sequência UI é pronunciada como ditongo UI. É um ditongo raríssimo, encontrado na expressão de nojo, fui, e em alguns nomes, como em lui. Um V é pronunciado como um F quando aparece no final de palavras. Exemplos: activ, prof, sclav, nerv. Em outras situações, ele soa como um V normal mesmo. Exemplos: voz, vibrere, violent, leve, pulva, plaive, live, pova, previa, ova. Um W costuma soar como um V, mas depois de uma consoante pode soar como W. Exemplos: von, Wald, Welt, Geve, Ava, Livre, Schwein ou Schwein, Zwei ou Zwei, Iva, Hava. Um X soa sempre como a sequência KS, X. Exemplos: ax, hex, fix, exoma, reflexiv. Um Z soa como Tsa. Exemplos: Zeit, Zum, Zwei, Zu, Hitz. Note aqui também que quando temos que duplicar um Z para indicar uma vogal curta, usamos TZ e não ZZ. Continuando: Blitze, Wotzel,
Pflanze, zurück, putze. E com isso terminamos. Ufa! Só recapitulando a regra geral, vogais seguidas de duas consoantes são curtas. Vogais seguidas de uma ou nenhuma consoante, seguidas de H ou quando escritas duplas, são sempre longas. Também é importante ressaltar que as terminações dos verbos nas conjugações não interferem no comprimento da vogal. O comprimento vai ser sempre definido pelo que o verbo é no infinitivo. Como exemplo aqui, temos o verbo lese. Como o E é seguido de uma só consoante, ele é longo. Em formas conjugadas do verbo, temos lest e lest. Mesmo seguido de duas consoantes aqui, a pronúncia continua longa como no infinitivo. Essas consoantes extras não contam. E com isso a gente termina por hoje. Aproveita e curte o vídeo aí e se inscreve, vai! Nunca te pedi nada! Agora que você já tem noção das regras da minha ortografia, que tal dar uma olhada nas historinhas curtas em usrequiano que eu tenho aqui? Você pode ler enquanto ouve minha narração e pode comparar a pronúncia com o que está escrito. Até mais! Pispal!